Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como fazer PROC-V entre várias planilhas. Tá? Então você vai ver aqui nesse passo a passo algumas formas de você fazer isso. Fazendo PROC-V então entre várias planilhas, vamos dizer que você tem uma base separada em várias planilhas, você vai mostrar como fazer o PROC-V entre várias planilhas com uma fórmula só e também de outras formas, tá? Como também juntar essa planilha e fazer tudo para ver de uma vez só. Ok? Então, antes de mais nada, eu já vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Deixe seu comentário dizendo o que você achou dessa aula, se aprendeu alguma coisa aqui, se te ajudou, tá bom? Então é isso, vamos lá? Ok, então o objetivo desse vídeo, como eu disse, é mostrar para você como fazer o PROC-V entre várias planilhas ou entre uma planilha. Então, nessa base, nós temos aqui as planilhas A, B, C, D. Então, os dados estão separados aqui, por exemplo, A de adaptador, ou toda a lista que começa com B, que começa com C. Então, está separado por letras, tá? Desse formato aqui. Esse formato que o cliente nos passou e, por exemplo, ele quer fazer um PROC-V, tá bom? Então, nós fizemos aqui de 3 formas diferentes. A primeira forma é a forma direta, você fazer um PROC-V buscando direto da planilha, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui buscando os dados de produto, estoque, preço e comissão a partir da planilha A, por exemplo, a partir buscando pelo código, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, igual PROC-V, abre parênteses, qual é o valor procurado? O 1, ponto e vírgula, qual é a matriz tabela e aonde eu estou procurando? Então, primeiro, o que estou procurando, segundo, aonde estou procurando. Então, eu vou retornar, vou buscar essa informação daqui, tá? Eu vou julgar que essa lista tenha no máximo 1000 aqui. Então, eu vou botar 1000 aqui, tá? F4 e F4. Aqui eu não estou mostrando questão de boas práticas com relação ao uso de tabelas e tudo mais, tá? Então, consideremos apenas o nosso case aqui de PROC-V com várias planilhas, tá? Então, nós estamos buscando os dados da planilha AA, onde nós temos o intervalo de A2 até F1000, que é onde a gente está procurando. Lembrando que os dados que vão ser buscados vão ser sempre na primeira coluna que nós temos, à esquerda. Então, a primeira coluna tem que ter o campo de código, ok? Ponto e vírgula. E agora, qual é o dado que eu quero retornar? Aqui no caso, a coluna 3 está no mesmo lugar, tá? Então, seria a coluna 3 para retornar os dados do produto. Você pode colocar 3 aqui ou pode usar o call, tá? Vamos botar 3 aqui, ponto e vírgula 0, para ele vai retornar um intervalo exato, ok? Fecha parênteses e dá um Enter. Então ele foi lá e buscou o adaptador div VGA, ok? Já está tudo travado ali, faltou apenas travar o nosso código. Eu vou clicar aqui, dar um F2, F4, F4 e F4 para travar apenas a coluna, para ela não se modificar quando eu copiar ela para o lado, tá? E outra coisa que a gente pode fazer que pode ser interessante, lembrando que está sempre na ordem, olha, 3, olha só, coluna 3, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? A partir desse código aqui. E aqui nós também temos coluna 3, que é a C, D, 4, E, 5 e F, 6, tá? Então a gente pode fazer isso aqui também, mudar o 3 pela função call, abre e fecha parênteses, que vai retornar o número da coluna que eu estou naquele momento, df9, então retornando o 3. Voltei aqui, dei um Enter, e eu vou copiar e colar para o lado, e automaticamente ele puxou aqui então os dados do estoque, do preço e da comissão, perfeito? Vou clicar no de baixo aqui e passar o pincel, porque aqui já tinha uma formataçãozinha, tá? Senão você pode formatar. Então tá ok, ele já pegou os dados automaticamente. Lembrando que aqui ele está retornando então a coluna 4, né? Se eu vim aqui olhar o call, vai retornar o 4, aqui o 5, aqui o 6, tá? Então eu posso copiar esses dados e colar para baixo. Como você viu, ele já está puxando da outra planilha. Mas quando ele chega aqui no 9, ele deve estar no B. Então nós verificamos que ela está no B. E essa informação não está retornando. Claro, porque ela estava em outra planilha, correto? Então a primeira coisa, como eu acho que eu já devo ter falado, você nunca deve trabalhar com os dados desse formato, de pegar e separar os dados em várias planilhas. Os dados que são que se referem ao mesmo tipo de informação devem estar no formato de tabelas em uma só tabela. Então, nessa lista de produtos e preços e estoque deveriam estar todas juntas, tá? Tem um vídeo no nosso canal falando sobre como juntar planilhas, tá? E aqui também
a gente vai ver outras técnicas, tá bom? Aqui o nosso objetivo é mostrar como fazer o PROC-V entre várias planilhas, tá bom? Então aqui, no PROC-V indireto, nós podemos fazer de uma outra forma, usando o PROC-V indireto para retornar essa informação. Digamos que a minha lista eu tenha um nome no produto, eu tenho aqui, por exemplo, uma lista onde eu possa selecionar o produto aqui, e eu quero retornar o estoque, o preço e a comissão. Aí sim, a gente consegue, por exemplo, fazer o uso da função indireto para a gente retornar a informação de acordo com as letras de cada uma das planilhas. Por exemplo, verificar se essa palavra começa com B e procurar na planilha B. Procurar se começa com C, procurar na planilha C. Para isso, nós vamos usar a função indireto e também a função esquerda. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são as funções que vão ser utilizadas. A primeira é a função esquerda. Igual esquerda, abre parênteses, ele está perguntando qual é o texto e quantos caracteres eu quero retornar daquele texto. Então, o texto é esse, certo? E eu quero retornar apenas um caractere, o à esquerda. O que ele retornou, então, foi a letra B. A mesma coisa quando eu passo para baixo aqui os itens, você percebe que ele vai retornar, então, B, C, I, F, G, F, H, B. Então, ele pode vir aqui buscar nessas planilhas, porque esses itens vão estar nessas planilhas. Por exemplo, o F vai estar na planilha F e por aí vai. Então, com o que a gente pode fazer? Com base nisso, a gente pode usar a função indireto para retornar essa informação diretamente dentro do nosso Excel. Então, como é que a gente faria? Eu vou vir aqui, vou dar um igual, eu vou vir aqui, por exemplo, no B, e vou retornar a informação que eu gostaria. Por exemplo, B até aqui, tá? Vejamos como é que ficou essa situação. É interessante que ele retornou desse jeito a informação para a gente, porque eu estou usando o Office 365, tá? Senão ele não ia retornar desse jeito. Mas o que nós precisamos aqui é apenas essa informação aqui, ó, tá? A é B, daí você nota a sintaxe, né? Onde você tem que passar a exclamação e aqui o intervalo de dados, ok? Então, para isso, a gente consegue buscar os dados usando o indireto, tá? Para retornar essa informação usando o indireto. Para isso, nós vamos apenas mudar essa letra que nós temos aqui, tá? E o resto tudo, nós vamos apenas concatenar com a informação, tá bom? Eu vou botar aqui, então, por exemplo, somente C1, para a gente olhar como é que ficaria. Indireto, abre parênteses, tá? E eu quero retornar aquele B ali, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui no B, E comercial, aspas duplas e aspas duplas, tá? F2 ele voltou, tá? Então, o G8, onde nós temos a letra, concatenando, então, com o C1. Fecha parênteses, dá um Enter. Ele vai retornar, então, o que eu tenho em G8 e em B1. Eu vou buscar aqui em outra célula, na 2, por exemplo, ele vai vir a bateria de notebook. Então, está vindo aqui e está retornando a bateria de notebook a partir dessa célula ali, tá? Então, buscando isso com a função indireto. Sabendo disso, a gente consegue mudar essa informação para qualquer uma dessas outras células, certo? Perceba. Então, mudando isso, com o indireto, a gente consegue fazer uma referência indireta àquela informação, ok? Então, a gente consegue juntar essas informações aí. Então, com isso, a gente simplesmente vai juntar essas funções aqui e vamos usar o PROC-V para retornar a informação que a gente precisa. Perfeito? Vou retornar aqui como é que nós estávamos antes, tá? Lembrando que aqui nós estávamos com, vou botar exatamente assim como estava, de C1 até F1000, que é o que a gente gostaria que retornasse, ok? Para isso, então, a gente vai fazer o seguinte, igual PROC-V, abre parênteses, quem eu estou procurando? A informação que eu tenho aqui, certo? Eu estou procurando a bateria, perfeito? Estou retornando a bateria, F4, e deixa eu travar apenas a coluna, tá? Para ele variar somente a célula, a linha. Na matriz que eu estou procurando, aqui sim a gente vai usar a função indireto. Então a gente vai fazer assim, indireto, abre parênteses, e aqui a gente vai juntar a função esquerda que a gente acabou de usar ali. Esquerda, abre parênteses, vamos novamente em B8, vamos novamente aqui em B8, cliquei sobre ele, travamos somente a coluna novamente, ponto e vírgula, um caractere.
Então isso aqui está retornando somente o B que nós temos aqui, ok? E agora nós vamos concatenar com o E comercial, vamos apagar essa informação aqui, aspas duplas e aspas duplas, perfeito? Então está puxando desse jeito aqui. Fecha parênteses, para a gente fechar o indireto, tá? Ponto e vírgula. E agora o que nós queremos retornar essa informação aqui. Então digamos que eu queira retornar a coluna 2, tá? Desse intervalo contando a partir do C. 2, ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata, ou seja, falso ou zero. Fecha parênteses e dá um Enter, deu 90, ok? Então ele foi lá em bateria para notebook HD 438, ele veio aqui procurar, bateria do notebook HD 438, deixa eu procurar aqui, e puxou 90, perfeito? Então ele está puxando aqui 1, 2 e retornou essa informação 90, perfeito? Então funcionou direitinho. Eu vou copiar, vou abrir, dei um F2 aqui, tá? Dei um F2, copiei, Ctrl C, eu vou vir aqui e vou colar a nossa fórmula, ok? Não precisamos mais dessas. E agora, quando eu copiar e colar para o lado, ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Então vai pegar o preço e a comissão. Aqui você também pode ir mudar aqui, para que ele mude a coluna automaticamente, ou você pode simplesmente ir mudar depois. Então eu tenho a 2, aqui eu tenho a 3, e aqui eu tenho a 4, perfeito? Aqui na comissão, eu vou selecionar esses itens aqui, deixa eu ver se ele já está formatado, então tá ok já, tá? E aqui você tem essa informação. Agora copiando e colando para baixo, você vai ver que ele está puxando agora de cada um deles de acordo com a planilha que está naquele ponto, tá? Então vim aqui a fonte e vim no F, Ctrl L, copiar e colar e procurar, você vai ver que vai encontrar aqui o 77, 120 e 11. 77, 120 e 11. Perfeito? Então, com o indireto, a gente consegue puxar essa informação caso você tenha a primeira letra, caso você tenha uma coluna que te diga, está no norte, no sul, no centro-oeste. Então, você pode olhar com base nessas colunas que estiverem no topo, ou em qualquer outro local ali, e fazer essa busca também vai funcionar. Se você tiver, por exemplo, a região e tiver planilhas com regiões, você pode colocar a região e procurar desse jeito também. Agora, outro jeito de você fazer isso, com PROC-V esse erro. Essa aqui pode ser um pouco mais pesada, tá? Mas eu vou mostrar para você mesmo assim, porque, como eu disse, o objetivo aqui é a gente mostrar como fazer o PROC-V entre várias planilhas, tá bom? Vamos lá então. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte. A nossa lógica vai ser a seguinte. Nós temos os códigos dos produtos e nós queremos retornar o produto, estoque, preço e comissão, tá? A partir desses dados, sem ter que ficar mudando a planilha ali, fazer a fórmula uma vez só. Nós temos aqui todas as letras do alfabeto, tá? Mas vamos dizer que você tivesse poucas planilhas. Para poucas planilhas até você pode usar desse jeito, tá? Poucas células. Lembrando que isso pode ficar pesado, tá bom? Mas veja só. Então, nosso objetivo, a gente vai usar a função seerro e o PROC-V. E juntando essas duas funções, a gente vai conseguir puxar, então, essa informação, tá? Por exemplo, ele vai tentar achar na planilha A, não achou. Então, vai para a planilha B, não achou. Então, vai para a planilha C. E por aí por diante, tá? Então, vamos ver como é que funciona. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, igual PROC-V, abre parênteses, qual é o valor procurado? O 1, ponto e vírgula, eu vou procurar aqui, tá? Vou selecionar aqui, até o 1000, tá? F4 e F4, e aqui nós vamos travar somente a nossa coluna, ok? Ponto e vírgula, eu quero a coluna 3, ponto e vírgula 0, exato, ok? Fecha parênteses e dá um Enter. Então ele foi lá e retornou adaptador DVI VGA, tá? Obviamente, quando a gente vai mais para baixo, tem códigos que ele não vai achar, como a gente já viu no caso anterior, no primeiro que a gente estudou, tá? Então a gente vai tentar achar direto esse ali, sem ter que ficar fazendo várias vezes. Então qual é o nosso objetivo? Ele não achou no A, então eu quero que ele procure no B. Então vamos fazer o seguinte. Se erro, porque ele deu um erro, né? Se erro, abre parênteses, ponto e vírgula, aspas duplas, fecha parênteses, tá? Se ele der um erro, se der um erro no PROC-V, então retorna vazio. Olha só o que acontece. Ele retorna vazio. O que aconteceria se a gente chamasse, então, um outro PROC-V
caso desse um erro. Ia dar certo? Com certeza. Então a gente pode fazer o seguinte, procv abre parênteses, e agora a gente vai retornar a informação a partir do B8, F4, F4, travando a coluna, ponto e vírgula, eu vou lá na coluna B, na planilha B, vou selecionar aqui então, até o 1000, F4, F4, deixa eu ver aqui, F4, F4, a coluna está travada, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, tá? E fecha aqui o parênteses novamente. Então, esse aqui é o que ele vai fazer se ele encontrar um erro nessa primeira função. Então, se ele achar um erro nessa função, ele faz esse outro procv. Vou dar um Enter. Então, ele veio aqui e puxou. E quando você tem agora a bateria, como ele não achou na planilha A, ele trouxe da planilha B automaticamente. Claro que se você tiver mais planilhas, você vai aumentando esse número de se erros, tá? Vai aumentando esse número de se erros aqui. Perfeito? Deixa eu mudar a questão do alinhamento, está quebrando o texto ali, por isso que a fórmula ficou pequena uma hora ali. Tá? Então, se eu quisesse fazer mais vezes aqui, também poderia, tá? Por exemplo, deu se erro aqui, não achou, daí ele pode fazer mais um se erro aqui, ó. Se erro, abre parênteses, e se ele não achar, daí ó, se ele não achar, ele vai tentar fazer isso aqui, se der um erro, então você pode fazer um outro procv aqui, tá? Fecha parênteses para fechar esse erro ali e fecha parênteses para fechar o outro erro lá na frente, tá? Então vamos dizer aqui, basta você mudar essa letra, né? Já que as planilhas são iguais, vamos mudar para C. Então para mudar para a planilha C para não ter que ir lá buscar de novo, tá bom? Então agora ele está fazendo o procv do primeiro, tá? Daí se ele não achou, ele vem aqui, faz esse procv aqui, essa fórmula com esse erro com procv, e se ele não achou, ele vem aqui e faz esse outro procv, tá? Então, se ele não achou, faz esse. Se ele não achou, ele faz esse último aqui. Perfeito? Vamos fazer agora, então. Dá um Enter. Então, tem o adaptador. Vou puxar um pouco mais para baixo. Tem a bateria e até a questão do cabo. Perfeito? Tem o computador ali. Puxou todas as informações, tá? Automaticamente. Aqui a mesma coisa, você poderia botar o call, poderia, né? No estoque, a mesma questão, você simplesmente vai mudar aqui a coluna que ele está puxando para 4, certo? Poderia ter colocado o call, como eu disse, né? E aqui a mesma coisa, você vem aqui e muda para 5, perfeito? E ele já vai puxar essa informação, porque estão travadas as células como a gente viu anteriormente, certo? A gente tem que travar, porque senão ele vai dar erro, né? Ele não vai, ele vai se movimentar os intervalos e vai se referenciar para o intervalo que você não gostaria, ok? Clicando aqui agora, pronto, e agora a nossa informação está completa com o nosso procv, tá? Lembrando que a forma não é a mais indicada você fazer o procv fazendo indireto com várias planilhas, ou o procv fazendo com se erro e tal. O mais indicado é você montar essa informação diretamente dentro do Power Query, tá? Você pode montar e juntar essas informações todas e, na verdade, o correto mesmo é você ter uma base correta, né? Mas vamos dizer que você não tenha como fazer isso, então você pode fazer desse jeito ou ainda montar elas com usando o juntar planilhas que a gente tem em outro artigo também, ok? Outra forma de você fazer isso é juntar todas essas planilhas antes de você fazer, então, o procv, como a gente já falou antes. Você vai clicar, então, em dados, obter dados do arquivo da pasta de trabalho, tá? Nós vamos puxar a partir dessa. A pasta que nós vamos puxar é essa pasta chamada base, onde nós temos toda a nossa base de dados igual que nós temos lá, certo? Com todos os dados desse formato. A nossa ideia é juntar todas essas informações e depois fazer um procv, ou dá para fazer de várias outras formas, é claro, né? Aqui nós estamos focando no procv entre planilhas. Obter dados do arquivo da pasta de trabalho, vou selecionar a base aqui, dando duplo clique, vai aparecer desse jeito para você. Você vai clicar na pasta aqui em cima e não na planilha, tá? Clicar em transformar dados. Aguardamos o Power Query. Ele vai puxar desse jeito para você, mostrando então as planilhas e também as outras informações referentes a elas, tá? E você tem aqui essa base de dados que vai estar aqui nesse ponto aqui, ok?
pode dar um botão direito aqui, remover outras colunas. Você vai clicar aqui nas setinhas de abertura de dados, seleciona quais colunas você quer retornar, vai dar um OK. Ele vai puxar desse jeito para você, onde você tem o código, loja, produto, estoque, tudo já prontinho para você, tá? Com os dados ali. Aqui nós podemos mandar isso aqui para cima, usar a primeira linha como cabeçalho, página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho, tá? E você percebe que já está correto ali. Perceba também que os campos ali, eles se repetem ali embaixo, certo? Eles se repetem, então, aparecendo cabeçalhos novamente aqui. Como é que a gente pode acabar com eles? Mudando o tipo de dados aqui, né, que a gente precisa mudar o tipo de dados, a gente já consegue acabar com eles, fazendo desse jeito. Ó. Vim aqui e vou mudar para número inteiro, porque aqui nesse campo só deveria ter número inteiro. O que aconteceu, então, foi que ele mostrou erros, certo? Para remover esses campos que deu erro, você vai clicar com o botão direito aqui e vai selecionar remover erros. Vai estar aqui. Remover erros, e assim ele acabou então com os cabeçalhos que estavam incorretos ali. Tá? Mas tem esses nulos e você pode removê-los também, clicando aqui em cima, remover vazio, tá? Para você ficar então uma lista limpa somente com os códigos ali. Tá? Os types já estão aqui como texto, texto. Esse aqui você tem que mudar então para o formato de número. Tá? Lembrando que aqui eu não estou falando de boas práticas, tá? Aqui a gente está só mostrando como você fazer para juntar esses dados, tá? Aqui eu mudei para o número decimal, você pode mudar também para moeda, tá? Clique em substituir atual, caso eu já tenha feito. Comissão, você também pode mudar para percentual, ele já fica nesse formato aqui, tá? E está pronta a nossa tabela, já está prontinha. Vamos clicar aqui em fechar e carregar para... Está perguntando aonde, no formato de tabela que nós vamos mandar, vou dar um OK. E vai puxar a informação desse jeito para você, puxando a partir da nossa base de dados que nós temos lá. Perfeito? Vou mudar aqui o type dela, as cores. E você tem todos os dados de todas as planilhas A, B, C, D, E, F, G, todas. Elas estão aqui, ó, juntas até a W. Perfeito? E agora, é claro, né? Daí agora para QV fica extremamente mais fácil, mas claro, você, se puder, nem precisa usar o para QV, pode usar qualquer outra função. Aqui nós podemos agora puxar os dados diretamente. Igual para QV, abrir parênteses, selecionamos o código, mudamos aqui para unir planilhas, para base XLSX, que foi o que a gente selecionou. Selecionamos os dados que já estão no formato de tabela, perceba aqui o nome da tabela, que a gente nem mudou. Aqui no caso eu quero retornar A1, A2, A3, coluna 3, ponto e vírgula call, que é a coluna que eu estou lá, ponto e vírgula 0, que eu quero retornar exato, fecha parênteses e está ali o adaptador. Como já está pronto esse dado aqui, então a gente só vai travar aqui a nossa coluna, vou dar um Enter, vou copiar e colar aqui, tá? E aqui embaixo eu posso então usar a formatação com o pincel para arrumar ele justinho aqui. Selecionei os dados, copiei eles e colei até a última, e daí a nossa informação, bateria, cabo, computador, tudo pronto para a gente, tá? Puxando a partir da planilha unida, e nesse caso ele ficou muito mais prático e, claro, muito mais rápido também, tá? Lembrando que se houver qualquer atualização na base de dados, automaticamente também vai ser atualizado aqui, quando você abrir, ou quando você clicar aqui em atualizar tudo, ele vai puxar essa informação direto daquela base de dados da planilha base. Ok, então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais essa videoaula. Nessa videoaula você aprendeu então como usar o PROC-V, como usar o PROC-V entre uma planilha, buscando de outra planilha, e também entre várias planilhas usando o se-erro e o indireto, e ainda como no Power Query você pode juntar tudo isso, juntar todos os dados de uma pasta de trabalho e pegar e montar esses dados automaticamente dentro do Excel, e depois com o PROC-V você busca dessa base de uma forma muito mais fácil, perfeito? Bom, então é isso, como eu disse, a base de dados sempre prefira usar de juntar essa base de dados ou ter realmente uma estrutura correta na tua planilha, onde você tem a base de dados com as informações que são do mesmo tipo, todas em uma mesma tabela, tá? Para não ter que fazer isso, mas caso você não tenha outra opção, esse aqui resolve com certeza o problema, perfeito? Então é isso, se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem o curso de Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA, além de os bônus que eu indico aqui embaixo, que estão aqui na descrição, você tem ali no link também que tem outros bônus, perfeito? São mais de 40 horas de vídeo aula nos cursos, onde você tem 3 certificados
em uma formação completa, tá? Com certeza você vai aprender muito e vai se destacar, vai te ajudar muito a se destacar no mercado de trabalho, na tua profissão e resolver muita situação no teu trabalho ganhando tempo, tá? Ganhando tempo e produtividade e dando assim retorno para o que você estiver fazendo, para a tua empresa, para o seu cliente. Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais essa videoaula, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, isso nos ajuda demais, perfeito? Bom, então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.